Fala galera, bem-vindo ao canal Horror do Brando, e aqui quem fala é o Brando, novamente para falar com vocês sobre horror e trash. Nesse vídeo trazendo a saga Jurassic Park, a clássica saga que mistura aventura, ficção científica e terror, que teve início nos anos 90, em que eu vou dividir em duas partes. A primeira parte sobre o clássico Jurassic Park, a trilogia original, e a segunda parte, o Jurassic World, a franquia mais nova. Mas antes de prosseguirmos, não se esqueçam de deixar um like, se inscrever no canal se for novo e também de hypar o vídeo. Nos comentários tem o botão hypar, apertando ele, o vídeo ganha pontos e com mais pontos ele é recomendado para mais pessoas. Ok? Agora sem mais enrolação, vamos prosseguir. Jurassic Park é uma saga lançada entre 1993 a 2001, contendo 3 filmes, com todos eles misturando aventura, terror e ficção científica, em que tudo começou quando o escritor Michael Crichton teve a ideia de um livro sobre dinossauros nos anos 80, porque viu o interesse que tinha no público e esse interesse não diminuía, em que primeiramente era para ser só um roteiro para um filme, mas decidiu transformar em um livro chamado Jurassic Park, publicado em 1990. E o livro chamou a atenção do diretor Steven Spielberg bem antes de ser publicado, querendo adaptar em um filme. Então ele comprou os direitos por $1,5 milhão e levou o projeto para o estúdio da Universal, que gostou da ideia e pagou mais 500 mil para o Crichton escrever o roteiro do seu livro. Mas o roteiro não ficou muito bom, faltando desenvolvimento em muitas partes, e para isso chamaram para escrever o roteiro David Koepp, que conseguiu entregar um roteiro coerente e fazendo muitas mudanças entre filme e livro. Uma dessas mudanças é o tom da história. No livro é bem mais brutal, lembrando mesmo uma história de terror, com mortes bem violentas e tendo até um bebê sendo devorado. Se fosse igual ao livro, o filme seria para maiores de 18 anos, e foi mudado para ser um filme família. E outra mudança foi a personalidade dos personagens, como do John Hammond, o criador do parque, que no livro é um babaca ganancioso, já no filme é alguém mais gentil e sonhador. E terminado o roteiro, as filmagens começaram, mas tinham um desafio, como fazer os dinossauros parecerem realistas. Até então se usava o stop motion, os efeitos de bonecos de massa de modelar, mas não seria o suficiente até que começou a surgir os efeitos de CGI, que mostravam muito mais movimentação e realismo, e foram empregados no filme, que se tornou um dos pioneiros no uso dos efeitos digitais, além de usarem animatrônicos em outras cenas. E com isso, o filme foi finalizado e saiu em 1993, Jurassic Park, o Parque dos Dinossauros, em que a trama se desenrola na fictícia Ilha Nublar, na Costa Rica, onde o bilionário John Hammond e sua empresa, a InGen, construíram uma atração sem precedentes, um parque com dinossauros vivos, que promete ser a maior atração da história. Só que acaba acontecendo um incidente fatal durante o transporte de um dinossauro, Velociraptor, que acaba causando a morte de um funcionário, e isso gera preocupação entre os investidores do parque. E para acalmar os ânimos e obter uma avaliação positiva de especialistas, o Hammond convida um seleto grupo para um tour exclusivo antes da abertura oficial do parque, com os convidados sendo o renomado paleontólogo Dr. Alan Grant, a paleobotânica Dra. Ellie Sattler, o carismático matemático e teórico do caos Dr. Ian Malcolm e um advogado representando os investidores, Donald Gennaro. E a eles também se juntam os netos do Hammond, Alex e o Tim. E ao chegarem à ilha, os visitantes ficam maravilhados ao testemunharem dinossauros vivos, como o Brachiosauro, onde descobrem que todos eles foram recriados a partir de DNA extraído de mosquitos pré-históricos, que foram preservados em âmbar. E para preencher as lacunas que faltavam no DNA, eles usaram genes de sapos. Por causa disso, os dinossauros ficaram com aparência diferente dos verdadeiros, além de garantirem que todos eles são fêmeas, para impedir a reprodução não controlada. O que o Dr. Malcolm critica isso, dizendo que esse controle não funciona,
a vida sempre encontra um meio, e o passeio se transforma em terror quando Dennis Nedry, o programador-chefe do parque, insatisfeito com seu salário, faz um acordo para contrabandear embriões de dinossauros para uma empresa rival. E para executar seu plano, o Nedry desativa grande parte dos sistemas de segurança do parque, incluindo as cercas eletrificadas das jaulas dos dinossauros, alegando uma simples falha no sistema. E acaba acontecendo uma tempestade tropical, interrompendo o passeio dos visitantes. E com as cercas desativadas, aparece o temível Tiranossauro Rex, escapando do seu confinamento e ataca o veículo de excursão com as crianças, destruindo o carro e logo depois acaba devorando o Gennaro. E fere gravemente o Dr. Malcolm, com o Dr. Grant conseguindo escapar com Alex e o Tim, iniciando uma perigosa jornada de volta ao centro de visitantes. Enquanto isso, o Nedry, em sua tentativa de fuga, se perde, bate seu jipe e é morto por um Dilophosauro, que cospe um veneno paralisante antes de atacá-lo, que no livro é bem pior, com o Dilophosauro sendo bem maior do que mostrado no filme, e abre os intestinos dele. E a doutora Sattler, junto com o caçador Robert, tentam resgatar os sobreviventes, encontrando o Dr. Malcolm feito, o levando para onde está o Hammond, e descobrem que a situação é ainda mais grave. Os Velociraptors, predadores extremamente inteligentes e letais, também escaparam do seu confinamento, com o caçador Robert sendo enganado e morto por um deles, enquanto tentava caçá-los, em que essa cena é para ser mais longa, com o raptor mordendo sua cabeça, mas foi cortada para não ficar muito violenta. A doutora Sattler consegue reativar a energia do parque e se encontra no centro de visitantes, com o Dr. Grant, Alex e o Tim. Mas logo são caçados por dois Velociraptors, com várias perseguições bem intensas. E com a ajuda da Alex, eles reativam os sistemas de segurança e as comunicações na sala de controle, permitindo que o Hammond chame o helicóptero para resgatá-los. Mas o grupo ainda é perseguido incansavelmente pelos raptors, que são encurralados no saguão principal, mas acabam sendo salvos inesperadamente pela aparição do Tiranossauro Rex, que ataca e mata os raptors. Uma batalha dos predadores, dando aos sobreviventes a chance de escapar. E o filme termina com o grupo abalado, mas vivo, embarcando no helicóptero, deixando a ilha para trás. Uma visão final do Hammond contemplando seu sonho desfeito. E o Dr. Grant enxergando pelicanos voando sobre o oceano. Um lembrete da persistência da natureza. Encerrando a narrativa com a mensagem de que a vida encontra um meio, como disse o Dr. Malcolm. Então, Jurassic Park, o Parque dos Dinossauros, é um marco para o cinema, com a história envolvente, produção e cenários são espetaculares, a direção do Spielberg é ótima, sabendo misturar muito bem uma aventura emocionante com um terror bem intenso, que mesmo sem a violência do livro, consegue ter um peso bem grande na ameaça dos dinossauros. Os efeitos fazem uma boa mistura de efeitos CGI com animatrônicos do Stan Winston, que funcionam até hoje. E sem esquecer a trilha sonora do mestre John Williams, uma das melhores do cinema. Os personagens também funcionam com boas atuações do Sam Neill, como Dr. Grant, que tem um grande carisma e passa a impressão de ser mesmo um profissional na área, e a sua evolução durante o filme, envolvendo crianças. A Laura Dern, como a Dra. Sattler, também tem bons momentos e uma química legal com o Grant. O Jeff Goldblum, como Dr. Malcolm, consegue passar todo o lado excêntrico do personagem e seus diálogos sobre ética científica. E o Richard Attenborough, como Hammond, é outro destaque com suas falas icônicas e seu lado sonhador, que vai percebendo os seus erros e que um sonho pode virar um pesadelo. Algo diferente do livro, onde ele é um babaca e acaba morrendo, sendo devorado pelos compsognathos. Aqueles pequeninos só aparecem no segundo filme, além de cenas espetaculares, como a primeira aparição da Rex. Absolute Cinema. Então, pra mim, é um filme perfeito, bastante recomendado, e eu dou a ele a nota 10. Nas bilheterias, ele arrecadou mais de 900 milhões, se tornando na época a maior bilheteria da história, antes de perder para Titanic. E após outros relançamentos, arrecadou mais de 1 bilhão, e tendo elogios da crítica e ganhando 3 Oscars na parte técnica. E com todo esse sucesso,
eles não deixariam passar a chance de ter uma franquia. E então o estúdio e os fãs começaram a pressionar que o Michael Crichton escrevesse um segundo livro, algo que ele nunca tinha feito antes, uma continuação de livro. E com toda essa pressão, ele acabou aceitando, escrevendo o livro chamado O Mundo Perdido, publicado em 1995, com Steven Spielberg voltando a dirigir. Algo não muito comum, já que ele não gosta de dirigir sequências, mas por ser o filme de maior sucesso dele, acabou aceitando. E o David Koepp voltou para escrever o roteiro, sendo na época o roteirista mais bem pago da história. E igual ao primeiro filme, fizeram muitas mudanças do livro e filme, diminuindo mais uma vez a violência e personagens como da Kelly, que no filme é filha do Malcolm, no livro não é. E também no livro, o vilão humano é o Dodson, o sujeito que pagou o Nether para roubar os embriões. Já no filme foi trocado pelo sobrinho do Hammond, com o filme recebendo um orçamento maior e as filmagens encerradas em 1996, e sendo lançado em 97, O Mundo Perdido, Jurassic Park. 4 anos após os eventos catastróficos na Ilha Nublar, o bilionário John Hammond perdeu o controle de sua empresa, a InGen, para seu ganancioso sobrinho Peter Ludlow. E o Hammond revela ao Dr. Malcolm que existe uma segunda ilha, a Ilha Sorna, também conhecida como Sítio B. Este é o local onde os dinossauros eram clonados e criados, antes de serem transportados para o parque na Ilha Nublar. Mas após o furacão ter destruído as instalações do Sítio B, os dinossauros foram libertados e formaram um ecossistema próspero, vivendo em estado selvagem. Mas agora o Ludlow, presidente da InGen, planeja uma grande expedição à Ilha Sorna para capturar os dinossauros e levá-los para uma nova atração em San Diego, a fim de salvar a empresa da falência. E sabendo disso, o Hammond monta sua própria equipe para documentar os animais em seu habitat natural, esperando obter apoio público para transformar a ilha em uma reserva e deixá-la intocada. Uma equipe do Hammond composta pelo Malcolm, que inicialmente reluta, mas se junta ao saber que sua namorada, a paleontóloga doutora Sarah Harding, já está na ilha. Também vão o fotógrafo da vida selvagem, o Nick, e o especialista em equipamentos, o Eddie. E quando chegam à Ilha Sorna, eles encontram a Sarah e começam a documentar os dinossauros, maravilhados com o comportamento natural dos animais, como o rebanho de stegossauros. E o Malcolm também descobre que sua filha Kelly veio junto como clandestina. E a tranquilidade é interrompida pela chegada da equipe de mercenários da InGen, liderada pelo caçador Roland e seu segundo em comando, Stark, com eles rapidamente começando a capturar dinossauros de forma brutal e os enjaulando. Mas o Roland não está interessado no dinheiro. A sua única motivação é a emoção de caçar o predador alfa supremo, um Tiranossauro Rex macho adulto. E para isso, ele e seu parceiro, a Jay, localizam um ninho de T-Rex e usam um filhote ferido como isca. Mas à noite, em um ato de sabotagem idealista, o Nick e a Sarah invadem o acampamento da InGen, libertando os dinossauros enjaulados e começam a causar um caos, destruindo todo o equipamento dos caçadores. E durante a confusão, eles encontram o filhote de T-Rex com a perna quebrada e decidem levá-lo ao trailer para tratar o ferimento, contra os protestos do Malcolm, que entende o perigo. E como previsto, os pais do filhote, um casal de tiranossauros, seguem o cheiro até o trailer. E após devolverem o filhote, os T-Rex furiosos atacam o veículo, o empurrando para a beira de um penhasco, com o trailer ficando pendurado, e o Ed consegue chegar a tempo e tenta puxar o trailer com seu Jeep. Mas os T-Rex retornam e o devoram antes de empurrar o trailer para o abismo, com a equipe do Malcolm resgatada no último segundo pela equipe da InGen. Com ambos os grupos sem comunicação e com seus equipamentos destruídos, eles são forçados a se unirem e caminharem pelo interior perigoso da ilha até um antigo centro de comunicações para pedir resgate. Com a jornada sendo perigosa, e nisso o Stark se perde e é morto por um bando de pequenos compsognatos. E à noite, o acampamento é atacado pelo casal de T-Rex e perseguem os sobreviventes até uma cachoeira, onde muitos são mortos. E outra parte acaba correndo para um campo de grama alta que se revela ser o território de caça de um bando de velociraptors. E numa sequência de puro terror, os raptors atacam silenciosamente, eliminando grande parte deles, incluindo o AJ,
que no livro a sua morte é mais brutal, mas no filme nem é mostrado. Você só sabe que ele morreu porque o personagem do Roland fala isso mais tarde. E com isso, apenas o Malcolm, a Sarah, o Nick e a Kelly conseguem chegar ao centro de comunicações abandonado, e enquanto o Nick vai na frente para pedir resgate, o Malcolm, Sarah e Kelly estão encurralados por velociraptores, iniciando uma intensa perseguição. E nisso, a Kelly, usando suas habilidades de ginástica, consegue derrubar um raptor, salvando seu pai, com todos eles conseguindo escapar e chegam até o helicóptero que foi chamado pelo Nick. Enquanto isso, o Roland consegue tranquilizar o T-Rex macho e o Ludlow ordena que tanto o macho quanto o filhote que foi capturado também sejam transportados para San Diego. E na cidade de San Diego, o Ludlow organiza um evento de imprensa avisando que o Tiranossauro está chegando em um navio de carga, que vai ser a grande atração. Mas o navio perde o controle e bate no porto, se descobrindo que a tripulação foi morta. E a escotilha de carga é acidentalmente aberta e o T-Rex macho acaba escapando. E acreditando que seu filhote está em perigo, o dinossauro começa a causar pânico e destruição pela cidade, em uma homenagem clara aos clássicos filmes de monstros, como Godzilla. Nessa cena até aparecem japoneses referenciando isso, e o Malcolm e a Sarah percebem que o T-Rex está apenas agindo como um animal confuso em um ambiente estranho. Então eles localizam o filhote no anfiteatro inacabado da Ingen, o sequestram e o usam para atrair o T-Rex de volta ao navio. Eles conseguem fazer isso, o levando para o compartimento de carga, só que numa reviravolta de justiça poética, o Ludlow, que havia seguido o filhote para o porão do navio para pegá-lo novamente, acaba sendo encurralado e morto pelo T-Rex e o filhote. E logo depois, a Sarah dispara um tranquilizante nele, o fazendo dormir. Com o filme terminando com o navio, escoltado pela marinha, retornando a Ilha Sorna. E numa entrevista na TV, o John Hammond advoga pela criação de uma reserva isolada, declarando a famosa frase do Malcolm: a vida encontrará um meio, com a imagem final mostrando o T-Rex com sua família em seu habitat natural, trazendo a ideia de que os dinossauros merecem existir, mas longe da interferência humana. Então, O Mundo Perdido, Jurassic Park, eu acho uma sequência legal. Não é tão marcante quanto o primeiro, mas funciona para mim, com a produção e direção ainda competentes, uma boa mistura de efeitos digitais com animatrônicos e trazendo muito mais espécies de dinossauros, sendo mais sombrio e violento que o primeiro, cenas marcantes como o ataque dos dinossauros e dos raptores e a cena do ataque na cidade. Mas ele erra em exagerar em algumas partes e muitas conveniências de roteiro, como na parte que os T-Rex arremessam o trailer pro abismo, que fica pendurado e vão embora, antes de derrubar totalmente. Tem também a cena da Kelly atingindo o raptor, que espera ela acertar ele. O personagem do Nick parece mais um vilão, já que a maioria dos problemas são causados por ele, e a relação do Malcolm com a filha não é muito boa. Mas no todo, eu gosto muito do filme, mesmo com esses problemas, acaba sendo um filme divertido, e dou a ele a nota 8. Nas bilheterias, arrecadou mais de 600 milhões, foi menos que o primeiro, mas ainda deu bastante retorno, e as críticas foram mistas a positivas, dando força para sair uma sequência, mas o problema é que agora não tinha outro livro para adaptar, e o Michael Crichton não estava afim de escrever outro livro. Então o terceiro filme foi o primeiro a ter uma história original, e daí fizeram vários roteiros para ver qual seria o melhor para a terceira parte. Só que dessa vez, o roteirista dos anteriores, o David Koepp, também não participou, com o roteiro ficando nas mãos de 3 roteiristas, trazendo o personagem do Dr. Grant de volta, com esse daqui também sendo o primeiro a não ser dirigido pelo Steven Spielberg, que ficou como produtor executivo, e a cadeira de diretor indo para o Joe Johnston, com o filme sendo lançado em 2001, Jurassic Park 3. 8 anos após sua traumática experiência no primeiro parque, o Dr. Alan Grant continua seu trabalho como paleontólogo, mas vive com dificuldades para financiar suas pesquisas, se tornando um cético e um tanto amargurado em relação aos dinossauros, declarando publicamente que nada no mundo o faria voltar a Ilha Nublar e nunca iria a Ilha Sorna. E nisso conhecemos o seu protegido, o jovem paleontólogo Billy, que trabalha ao seu lado, experimentando novas tecnologias
entre elas uma impressora 3D, e conseguiu criar uma câmera de ressonância de Velociraptor, que consegue imitar os sons deles. E paralelamente a isso, na Ilha Sorna, o jovem Eric e seu padrasto Ben acabam fazendo uma atividade de paralelismo ilegal, para dessa forma observar a ilha sem autorização do governo. Mas a tripulação do barco que eles estavam acaba sendo morta por uma criatura desconhecida, e o Eric e o Ben são forçados a se soltarem, planando sem rumo para o interior da ilha. E é nesse contexto que o casal Paul e Amanda Kirby, que se apresentam como aventureiros ricos, abordam o Dr. Grant, oferecendo para ele uma grande quantia em dinheiro para financiar suas pesquisas em troca de um serviço simples, que o Dr. Grant atue como guia em um sobrevoo aéreo pela Ilha Sorna. E desesperado por fundos, ele acaba aceitando. Engraçado que antes ele disse que nada no mundo o faria ir para a ilha, mas se oferecer uma graninha, aí sim dá para ir, porque todo mundo tem contas para pagar. Mas ele tem uma condição, e que o avião não pouse na ilha, e o Billy o acompanha na viagem. No entanto, assim que o avião chega à Ilha Sorna, o Dr. Grant percebe que foi enganado, com Paul e Amanda revelando que são um casal de classe média, divorciados, e que seu filho, Eric, está desaparecido na ilha há 8 semanas. E a expedição é, na verdade, uma missão de resgate, e contra a vontade do Dr. Grant, o avião pousa. E a situação só piora quando Amanda, usando um megafone para chamar seu filho, atrai a atenção de um enorme dinossauro, nunca antes visto, o espinossauro, que ataca o avião, fazendo cair na selva, e mata 2 homens, entre eles um piloto. E na tentativa de escaparem, o grupo se depara com o Tiranossauro Rex, que se alimenta de uma carcaça, perseguindo eles, e nisso, o espinossauro surge novamente e enfrenta o T-Rex, uma batalha brutal, na qual o novo predador sai vitorioso, quebrando o pescoço do T-Rex e se estabelecendo como a principal ameaça da ilha. E forçados a sobreviverem, o grupo composto pelo Grant, o Billy, Paul, Amanda e o outro piloto de aluguel, o Desk, acaba encontrando os destroços do parapente onde veio o Ben e o Eric. E ao mexerem nele, acaba encontrando o corpo do Ben, mostrando que foi morto. E segundo informações, a morte dele iria aparecer, seria morto por Velociraptors, mas acabou sendo cortado. E por falar neles, o grupo acaba sendo emboscado por um bando de Velociraptors, que revelam ter habilidades de comunicação complexas e uma inteligência social avançada, com o Dr. Grant percebendo que eles não estão apenas caçando, mas procurando por alguma coisa. E durante a perseguição, o Desk é separado do grupo e sendo usado como isca pelos raptors em uma armadilha cruel, sendo logo em seguida morto por eles. E o Dr. Grant é salvo pelo Eric, que mostra que sobreviveu sozinho por semanas usando sua inteligência, e conseguiu encontrar abrigo no antigo caminhão de suprimentos da Ingen. E na manhã seguinte, o grupo se junta mais uma vez, com os pais reencontrando o filho. Mas o perigo não acaba, porque atrás deles está novamente o espinossauro, e não foi com a cara deles, iniciando mais uma vez uma intensa perseguição, e o grupo se refugia numa estação abandonada. E lá dentro, o Dr. Grant descobre do porquê os raptors estarem o perseguindo, porque o Billy, numa tentativa equivocada de financiar futuras pesquisas, acabou roubando 2 ovos deles e os escondeu em sua bolsa. Então os raptors estão atrás dos ovos e também percebem que a estação que se abrigaram na verdade é uma gaiola, onde abriga vários pteranodontes, e veem os humanos como presas para alimentar seus filhotes, e passam a atacar eles, e nisso o Eric é capturado, e quase se torna comida. Mas o Billy, querendo se redimir, acaba salvando ele, usando o parapente que ele pegou do Ben, salvando o Eric, mas no processo ele é atacado por vários pteranodontes, e aparentemente é morto. E o resto do grupo consegue escapar do aviário, encontrando um barco, mas acabam não trancando a porta direito, e se abre, permitindo que alguns escapem. E abatidos pela perda do Billy, e ainda em posse dos ovos, o grupo segue em frente. E ao anoitecer, eles conseguem recuperar o telefone que foi engolido pelo espinossauro quando comeu um dos pilotos, encontrando ele no meio das fezes. E o Dr. Grant acaba usando ele para ligar para sua antiga parceira, a doutora Ellie Sattler, que agora é casada e com filhos. Mas durante a ligação,
O grupo é atacado, mais uma vez, pelo espinossauro, que surge da água, destruindo o barco e tenta matá-los. E o Dr. Gwent, no telefone, acaba gritando para Settler o sítio B no rio, com ela então percebendo do que se trata. E nesse ataque com o barco destruído, acaba vazando a gasolina. Então eles conseguem pegar um sinalizador, atirando e tacando fogo na gasolina, e consegue afastar o espinossauro, que vai embora e nunca mais aparece. E ao amanhecer, eles são encurralados pelos velociraptores, que finalmente os alcançam, com o Dr. Gwent entendendo o que eles querem, e entrega os ovos para Amanda, que entrega para a fêmea raptor. Mas nisso, o Dr. Gwent acaba pegando a réplica da câmara de ressonância que o Billy havia criado e consegue produzir sons que confundem os raptores. Mas os raptores, ao escutarem barulhos de helicóptero, acabam indo embora, levando os ovos. E o grupo, escutando esse barulho, acaba indo para a praia, onde se deparam com a Marinha dos Estados Unidos, que foi chamada pela Settler, para surpresa e alívio de todos. E ao entrarem no helicóptero, eles encontram o Billy gravemente ferido, mas vivo, e foi resgatado. E ele também conseguiu recuperar o chapéu do Gwent. E com todos a bordo, eles deixam a Yasorna para trás. Mas no caminho, o Dr. Gwent observa os pteranodontes voando livremente fora do aviário, refletindo que eles estão em busca de novos territórios. E o filme termina com a imagem dos répteis voadores, simbolizando que o mundo perdido do Hammond agora se expande para além das fronteiras da ilha. Então, Jurassic Park 3 eu acho um filme subestimado. Muitos falam mal dele como se fosse o pior da franquia, mas não é. É sério, tem coisa pior na saga. O filme traz uma história simples que serve como bom entretenimento, trazendo o mesmo clima de aventura e terror do primeiro. A produção está ótima e os efeitos estão bons até hoje. Com muitos animatrônicos no filme que estão perfeitos, do Stan Winston, e o CGI ainda funciona. Eu gosto bastante do espinossauro, sendo um dinossauro bem ameaçador, que muitos reclamam dele matar o Rex, mas isso não me incomoda, já que isso mostra que ele é bem mais perigoso. O filme é violento para a idade de 12 anos, porque na cena que ele devora o piloto do avião, a cena original ele ia partir ele ao meio, mas foi censurada para não ficar tão violento. O Sam Neill voltando como Dr. Gwent está ótimo também, bem mais cínico e sarcástico pelo que passou no primeiro filme, e o resto do elenco funciona, tirando um ou outro. Agora os problemas é alguns exageros, como na parte final, em que a Settler conseguiu mandar a Marinha dos Estados Unidos para a ilha do nada, já que no começo do filme foi explicado que o governo não estava nem aí para a ilha e não se importava com quem se perdesse nela. Mas aí no final eles surgem do nada, trazendo bastante gente para resgatar pessoas não tão importantes assim. O personagem do Eric, mesmo sendo inteligente, é muita forçação de barra o personagem ter sobrevivido mais de um mês na ilha e quando aparece está todo limpo, sem nenhum machucado. Além da personagem da mãe, a Amanda, ser bastante chata e fica gritando o filme todo. E o filme é o mais curto da saga, tendo apenas 1h30, diferente dos outros que todos têm 2 horas. Então a história é muito corrida. É como se o estúdio não tivesse confiança no projeto. Mas tirando isso, eu ainda acho o filme bastante divertido. Pra mim é tão bom quanto os anteriores. E dou então a Jurassic Park 3 a nota 8. Nas bilheterias na época, ele arrecadou mais de 300 milhões, ainda um sucesso, mas foi mais baixo que os outros. E por causa disso, o estúdio passou vários anos sem entregar um novo filme. Até que em 2015 eles lançaram o Jurassic World. Mas isso é tema para outro vídeo. Então é isso, espero que tenham gostado. Deixem nos comentários o que vocês acham da trilogia original e para vocês qual é o melhor deles. Até o próximo e tchau!